O assunto de hoje são geradores de analisadores léxicos, certo? Uma coisa que a gente viu com esses conteúdos até agora é que, mesmo sendo uma coisa complexa, você ir analisando e pegando símbolos a símbolos para dividir eles em tokens, né? Dependendo do arquivo, você pode ter, e dos operadores, dos símbolos que você pode ter na sua linguagem, a linguagem ela pode ser bem complexa, né? E essa montagem de você ter as expressões regulares e essas expressões regulares elas poderem ser automaticamente transformadas em um autômato, né? Mesmo que não determinístico, mas aí você transforma num autômato determinístico, eles fazem com que esse processo ele possa ser automatizado. Por quê? Porque uma vez que você tem a expressão regular, você precisa, digamos assim, compilar a expressão regular, certo? Para gerar os estados possíveis. E como a gente viu naquele método de construção de Thompson, uma vez que você divida cada parte da sua expressão regular com os símbolos do seu alfabeto, para você concatenar duas expressões é fácil, para você dizer que uma expressão se repete zero ou mais vezes é fácil, então você vai enchendo lá de estados, né? E de estados com transições vazias. E uma vez que você tenha esse autômato completo, não determinístico, cheio de transições vazias, você pode aplicar um outro algoritmo, né? Que vai converter o autômato não determinístico em determinístico. Então, é uma coisa que pode ser automatizada. E uma vez que você tenha um autômato finito determinístico, a gente pode construir, como construiu aquelas tabelas, onde você pode ir lendo símbolo a símbolo e sabendo como é que vai casar ou para qual estado ele vai, sempre que reconhecer um token, certo? Sempre que ele consumir um símbolo da entrada, certo? Então, esse processo automatizado, ele gerou assim, entre essas décadas aqui, que foram décadas de 60 até 80, houve uma explosão do número de linguagens de programação aí, então, C, C++, por exemplo, surgiram nessa época. O próprio Fortran teve uma evolução muito grande nessa época, e várias outras linguagens que deram origem a linguagens mais modernas também surgiram aí nessa época, certo? E houve um interesse muito grande pelo tópico compiladores. E o que é que aconteceu? Na década de 70, algumas pessoas tentaram criar uma forma de você automatizar esse processo de reconhecimento, de análise léxica e sintática, construindo o que a gente chama de geradores de analisadores sintáticos ou geradores de analisadores léxicos. Como assim? São softwares que você escreve um arquivo em um formato específico e ele transforma esse arquivo em um código-fonte. Imagine, por exemplo, LaTeX. Você escreve o arquivo no LaTeX em texto plano, com as formatações necessárias, e ele gera um PDF, né, com um conteúdo que você definiu lá no seu arquivo fonte do LaTeX. E existiram dois softwares que se destacaram aqui, principalmente porque era para a linguagem C, né? Um deles era chamado Lex e o outro era chamado IAC, né? Então, na verdade aqui tá errado, é CC, YACC, certo? Então, esses softwares, principalmente o IAC, o IAC ele é um gerador de analisadores sintáticos, ou seja, você define uma gramática no arquivo
fonte do IAC, e ele gera um código-fonte em C que faz que constrói, que realiza a análise sintática. E depois criaram o Lex, né? Que o Lex ele complementava o IAC, fazendo com que toda a parte de reconhecimento de tokens fosse feita pelo Lex e o IAC ele se preocupasse só com a gramática, certo? Então você gerava um arquivo num formato específico e ele transformava em um arquivo fonte em uma linguagem de programação, no caso seria a linguagem de programação C, certo? E aí o que é que acontece? Esses softwares eles foram feitos para sistemas Unix e quando o pessoal do Projeto GNU e da Fundação lá de Software Livre viram esses projetos e algumas pessoas criaram projetos semelhantes a eles, um desses projetos similares ao Lex, né, que fazia análise sintática, ele gerava código-fonte em C, que era o código que o pessoal da GNU usava para fazer os seus programas, e aí, como ele era mais rápido que o Lex para fazer análise sintática, batizaram ele de Flex, né, que é Fast Lexical Analyzer Generator, né, então é um gerador de analisadores léxicos rápido. Então, o Flex, ele normalmente vem, vou dizer que vem por padrão, mas ele está disponível na maioria dos sistemas Unix, incluindo o Linux, e ele faz exatamente como está aqui. Ele pega um arquivo de especificação, que seria o arquivo fonte, ele passa pelo Flex, certo? Esse Flex, ele gera um código-fonte, onde esse código-fonte, depois de compilado, ele pega um programa-fonte numa linguagem que você especificou e consegue fazer o reconhecimento em tokens. Aí você diz, mas eu não vou usar C no meu projeto. Não tem problema. Várias outras ferramentas em várias linguagens diferentes, eles implementam versões similares e usando até a mesma formatação do arquivo fonte que o Flex para fazer essa análise léxica, certo? Então, normalmente esses arquivos, esses softwares, eles combinam também com gerador de análise sintáticas, certo? Então, por exemplo, o Flex, que é para C, ele tem um complemento que é o Bison, que é o equivalente ao IAC em C++. Então, no Java, você tem o JFlex e tem acho que é o JCup, que é um analisador sintático. Então, você tem sempre pares de softwares que têm essa mesma função, né? Ou seja, você pegar uma formatação e gerar analisadores léxicos para as linguagens, para a linguagem de programação que você colocar. Certo? E como é que funciona esse arquivo aí, Lex ou Flex, ou de qualquer linguagem, qualquer pacote que vocês tiverem? Normalmente, esses arquivos eles são divididos em 3 partes. Uma seção de definições, uma seção de regras e uma seção de código, onde normalmente só a seção de regras é que é obrigatória, que é justamente onde vão estar as expressões regulares para cada tipo de token, certo? Então, nesse arquivo Lex, a primeira parte, que é a da definições, você cria definições para expressões regulares, você coloca opções para alterar o comportamento padrão do analisador, você pode declarar algum código-fonte que tem que ser necessário antes de você especificar as regras. Então, aqui nessa primeira parte, que são as descrições, você tem uma espécie de auxílio ou preparação para o reconhecimento das regras das expressões regulares, certo? Na segunda parte, a gente tem as regras em si, ou seja, tem as expressões regulares que vão identificar cada tipo de token, e junto com ela, você também pode colocar ou deve colocar
o código que deve ser executado quando você reconhece aquele token. Por exemplo, você fez lá aquela gramática da aula passada, aí tem lá número, pode ser um identificador, ou pode ser um operador. Aí, beleza, você já sabe quais são os tipos de token. Aí, o que é que você tem que fazer, ou o que é que o analisador tem que fazer quando reconhecer um número? O que ele tem que fazer quando reconhecer um identificador? Quando reconhecer um identificador, ele tem que guardar numa tabela de símbolos. Quando reconhecer um número, ele vai converter aquele número de texto para inteiro, por exemplo. Então, junto com as regras também tem o código com a ação que deve ser tomada quando você fizer o reconhecimento. E por último, tem uma seção que é de código-fonte. Essa seção de código-fonte é um código que o analisador simplesmente vai copiar para o arquivo geral finado e normalmente a gente coloca nesse código-fonte o main, né? No caso do C é o main, né? O main ou outras funções que a gente precise para gerar o analisador, certo? Então, o formato desse arquivo, ele vem primeiro as definições, um conjunto de linhas, aí quando ele encontra por cento, é uma marcação que separa uma parte do arquivo do outro, aí ele vem as regras, e depois ele vem um por cento e o código que você vai executar. Então, por exemplo, aqui eu criei um arquivo, certo? Aí a gente tem algumas coisas aqui. Aí 1%. Aí essa segunda parte, aqui embaixo, é a parte das regras, né? Onde eu tenho as expressões que eu vou reconhecer e o, qual é o comando que eu vou ter que tomar. E 1% e uma última parte que seria o código que vai ser copiado no arquivo fonte final. Então, uma vez que eu faço um arquivo fonte desse aqui, que pode ser .l, ou .flex, ou .l, lex, não tem problema. Eu vou usar aqui o flex teste1.lex, ele vai fazer uma verificação se o arquivo está com a especificação certa, né? Ele não vai fazer compilação, e vai gerar um arquivo. Nesse caso aqui, o nome do arquivo é lex.yy.c. Então, ó, esse arquivo ele é gerado a partir daquela especificação, certo? E aqui é o coração desse arquivo, que é aquela tabelinha de transições de estado para estado. Então, ele tem todas essas constantes são os estados e aqui a tabela de transições, certo? Ele tem um formato bem específico para ele. E lá embaixo, no final, ele vai ter o main que a gente acabou de criar. Certo? Então, a gente especifica o arquivo nesse formato com essas separações aqui de código, definições e regras, e ele gera esse arquivo C, que é o que vai fazer a análise, certo? Então, aqui eu vou usar aqui até o teste 1. Então, ele vai fazer e faz a análise, certo? Vamos lá. Como é que funciona aqui? Primeira parte, a parte das definições, certo? O que é que tem nas definições? Normalmente a gente tem nas definições
algumas diretivas com essa opção aqui, %option, logo em cima. O que é essa %option? Você vai definir algumas coisas, algumas opções que o seu analisador léxico ele vai ser gerado. Aí, algumas são padrão, por exemplo, esse no wrap, ele não vai criar um main, ele deixa para que você mesmo crie o main, certo, do seu programa. Isso aqui são algumas mais comuns, por exemplo, esse no default, ele dá um erro se tiver algum símbolo que não casar, porque senão ele vai ter um comportamento padrão que é simplesmente repetir aquilo que ele não reconhece. line no, que seria o analisador, ele guarda o número da linha do arquivo original. Então, se der algum erro, você pode, durante aquela regra, fazer alguma coisa com dizer, olha, deu um erro na linha tal, certo? Mas aí, por que isso não é padrão? Porque ele pode também pegar, como se fosse um interpretador, linha a linha. Então, se você pegar a linha, ele não precisa dizer, na linha 1 tem, não, porque sempre vai ser a linha 1, certo? Mas se você colocar isso aqui, ele vai guardar o número de linhas que ele já leu até agora. Certo? Então, essas opções normalmente a gente copia para o arquivo Lex sem muitos detalhes, sem muitas alterações, a gente parte mais para essa parte aqui, por exemplo. %chave e %abre chave, fecha chave. Adiciona um código no início do programa gerado, ou seja, antes de você fazer o reconhecimento, você adiciona um código, por exemplo, para declarar uma variável global ou alguma coisa assim, certo? E depois você pode fazer definições. Como assim as definições? Como a gente fez as definições das expressões regulares, certo? Por exemplo, um número é um conjunto de dígitos de 0 a 9. Então, você pode colocar esse número aqui como sendo uma definição, né, de expressão regular. E na expressão regular você vai e define realmente aquilo que você quer. Eu quero reconhecer uma expressão. Então, a expressão ela tem que ter toda formada. Então, aqui você pode botar só as definições para as suas expressões regulares. Certo? Então, aqui, uma parte do exemplo que está lá, ok, botei essas opções, né? Essa %option, você pode colocar só várias linhas com vários %option, ou você pode pegar, colocar só uma linha %option e colocar todas as opções aqui, uma após a outra. Certo? Essa parte aqui, que tem um identificador e uma regra, isso aqui são as definições. Então, por exemplo, eu estou definindo que num é qualquer caractere entre 0 e 9. Letra, qualquer caractere entre A e Z minúsculo ou A e Z maiúsculo. Espaço. Aí, no caso, para a gente colocar aqui um espaço em branco, bota uma barra invertida só para dizer, ó, aqui é um espaço em branco. /T, certo? Aí, nas minhas regras, eu já posso usar essas definições de número, letra e espaço sem precisar usar essas expressões aqui de A a Z, de 0 a 9, que deixaria mais fácil. Nesse exemplo aqui, é um exemplo bem clássico, é somente um contador, né? Então, eu vou usar o meu analisador e a ação que eu vou fazer nesse meu analisador léxico é contar quantos dígitos tem, quantas letras, quantos espaços, quantos caracteres que não sejam nenhum deles e quantas linhas. Então, para que eu faça isso, eu tenho que criar uma variável global e essa variável global ela vai guardar a quantidade de símbolos de cada um. Então,
eu coloco 1% abre chaves, e depois 1% fecha chaves, e aqui nesse meio eu coloco algum trecho de código, e esse trecho de código ele vai ser declarado antes que a análise léxica ela inicie. Por exemplo, se eu vou precisar fazer um include, então você pode colocar 1% abre chaves, aí botar include math.h, certo? E aí você coloca isso aqui, certo? Então aqui no meu código fonte, aqui, ó, copiei exatamente isso aqui. Então, essa primeira parte que vem antes do primeiro por cento é aqui o que a gente chama das definições. Certo? Vamos lá. A segunda parte, depois das definições, são as regras. O que são as regras? As regras são um conjunto de expressões regulares, com as ações associadas, certo? Então, além daquelas caracteres que a gente viu, como o colchete para representar qualquer um nesse intervalo, a gente também viu outros símbolos, como, por exemplo, o parênteses para juntar, o mais para dizer que é um ou mais repetições, o asterisco para dizer que é zero ou mais repetições, a interrogação, que é para dizer que uma coisa é opcional. A gente viu a barra, o pipe, né, a barra vertical, para dizer que é uma coisa ou outra. Então, tudo isso aí que a gente viu em expressões regulares, ele é válida para esse arquivo do flex, certo? E a gente ainda tem algumas outras coisas, por exemplo, se você botar um identificador entre chaves, o que é que ele vai fazer? Ele vai tentar buscar uma definição feita na parte das definições. Então, se eu quiser usar essa definição letra, eu boto abre chaves, letra, fecha chaves. Então, é a mesma coisa de eu substituir esse identificador pela regra associada aqui nessa minha definição. Você pode ter também, usando ainda chaves, você bota uma expressão qualquer e bota entre chaves um número, vírgula, outro número, que aí, por exemplo, é uma expressão que pode ser repetida entre x e y vezes, né? E se vier só um número, você diz repetida exatamente aquelas vezes. Então, por exemplo, aqui, eu posso dizer assim, aqui nas regras, né? Eu quero que venha uma letra A repetida entre 2 e 10 vezes. Então, qualquer símbolo, letra A, que for repetida entre 2 e... Então, a vai ser reconhecido como esse token. 3 A's também. E assim sucessivamente até 10 A's. Então, se for só um A, ele não vai ser reconhecido. Se for 11 A's, ele não vai ser reconhecido. Então, ele só vai ser reconhecido se for entre 2 e 10. Se eu colocar um número só, então ele só vai reconhecer se for exatamente o número de repetições que tem aí especificado. Certo? Inclusive, em algumas linguagens de programação, daqueles exercícios de expressões regulares, eles também adotam essa mesma padronização. Certo? Aí existem algumas outras coisas, por exemplo, A barra B. Toda expressão A que vem antes de uma expressão B. Então, por exemplo, eu quero que ele reconheça um if, mas só quando ele vier antes de um parênteses. Se ele vier fora, em qualquer outro lugar que não seja antes do parênteses, ele não vai reconhecer. Certo? Então, se ele vier if espaço alguma coisa,
ele não vai reconhecer como esse token, ele só vai reconhecer esse token quando for o if seguido de um parênteses, certo? Então é o que essa barra aí faz. Uma outra coisa que a gente não viu é esse circunflexo, certo? Esse circunflexo, ele é como se fosse uma negativa. Então, por exemplo, aqui eu quero pegar qualquer símbolo que não seja um número de 0 a 9. Então, você pode fazer isso aqui, circunflexo 0 a 9. Então, nesse caso aqui qualquer outro, se for de 0 a 9, ele não vai reconhecer. Se for qualquer outro que não seja 0 a 9, ele vai reconhecer. Então, é como se fosse um não. Certo? Então, não, essa regra. O ponto, né? Quando a gente quiser um ponto numa expressão regular, a gente tem que botar barra invertida, ponto. Por quê? Porque o ponto, ele é um caractere especial dentro dessas regras de expressão regular, onde ele quer dizer qualquer caractere que não casou com nenhuma regra anteriormente, menos o barra N, certo? Já que você pode ter várias linhas, então ele não casa com barra N. Então, por exemplo, aqui, eu coloquei num, letra, espaço. Então, se não for número, nem letra, nem espaço, nem um barra N, obviamente, ele casa com o que tiver nesse ponto, certo? Então, aqui é qualquer coisa que não foi especificada nessas regras anteriormente, certo? E você também pode botar uma cadeia entre aspas. Então, se você quiser, eu quero que apareça exatamente if. Então, você bota, entre aspas, if, e bota aqui a ação que você vai executar, certo? Então, isso aqui são algumas outras definições que a gente não tinha falado nas expressões regulares normais, né, normalmente, e que elas são mais específicas aqui do flex. Então, o exemplo que está lá. Se ele reconhecer o identificador num, ou seja, a minha definição num, que no caso aqui é 09, ele vai fazer o quê? Ele vai executar um comando que é dígitos mais mais. Se ele reconhecer uma letra, letras mais mais. Se ele reconhecer um espaço, espaço mais mais. Ponto, ou seja, se ele não reconhecer nenhuma dessas outras três regras que estão aqui, ele vai casar com essa aqui, que é do ponto. É como se fosse um switch case, né? Aí aqui são os vários cases e aqui é o default, certo? Então, se ele não casar com nenhuma dessas regras anteriores, o default dele é fazer esse aqui. Outros mais mais. E se ele achar um barra N, ele vai simplesmente fazer esse linhas mais mais, certo? Aqui, no caso, a gente só executou um comando para cada regra, para cada token que a gente reconheceu. Se a gente quiser que mais de um comando seja executado quando um determinado token for encontrado, eu posso colocar um sinal de chaves. Então, aqui embaixo eu tenho abre chaves, aí coloco um código, fecha chaves. Então, se ele reconhecer o num, todo esse código aí dentro das chaves, ele vai ser executado. Então, aqui. Certo? Então, reconheceu o número e como ele está aqui, um abre chaves e o fecha chaves, então tudo o que for executado aqui dentro, ou tudo que for colocado aqui dentro, ele vai gerar. Ele vai executar esses comandos. Certo? Então, aqui, no caso, além de contar mais um dígito, que achou mais um dígito, ele vai dar um printf, achou um dígito. Certo?
Nesses outros, como ele não tem, ele vai executar só um comando que é aqui letras mais e espaço mais e etc. Certo? E para concluir, não, antes de concluir tem esse aqui. É o Flex, ele tem algumas definições. Ele tem algumas definições que ele coloca em algumas variáveis. Por exemplo, se eu reconheci o token, qual foi o token que eu reconheci? Então ele armazena nessa variável ytext, né, o lexema, né, o conteúdo reconhecido. Nessa variável ylen, ele vai armazenar o tamanho do lexema que ele reconheceu. Desse yline no, ele vai guardar o número da linha atual em que ele reconheceu, certo? Aí existem outros, por exemplo, YY1 seria qual é o fluxo de entrada, ou seja, vai ser de um arquivo, qual é o arquivo. Por padrão, ele usa a entrada padrão, stdin, como fluxo de entrada. O YY alto, ou seja, qual é o fluxo de saída? Se não tiver especificado, ele vai usar o fluxo de saída padrão. O echo, ele simplesmente repete aquilo que ele lê, certo? E o mais importante é essa função aqui, ylex, né? Que não aceita, não tem argumento. Quando você chama essa função ylex, é que ela realiza a análise léxica em si, certo? Então, toda a parte inicial, ela vai estar definida, mas ela só vai ser chamada, o analisador léxico só vai ser chamado quando você executar essa função ylex, certo? Por exemplo, já que a gente está aqui, ó, achou um dígito, vou colocar assim, achou um dígito na linha %d. E aqui, colocar yline no. Aí eu uso o flex e ele vai atualizar esse arquivo lex.y.c. Eu compilo e posso executar aqui. Então eu vou usar no próprio teste1.lex. Achei um dígito na linha 5, outro dígito na linha 5, na linha 9, 10, 11, 12, 13. Então se a gente for olhar aqui o nosso arquivo, tá aqui a linha 5, ele achou isso aqui, esse 0, esse 9, achou aqui na linha 9, 10, 11 e assim sucessivamente, certo? Eu posso colocar achou o dígito %s na linha %d. Aí aqui eu posso usar a minha variável text. Aí achou o dígito 0, dígito 0, dígito 9, aí os dígitos 0, 0, 0, dígito 2, dígito 1, dígito 0, certo? Então, eu posso usar todas essas constantes aqui dentro dos meus comandos. Então, text, line no, e normalmente esses aqui, ou por exemplo, esse echo, sem nem se precisa de ponto e vírgula. O echo, ele simplesmente é a mesma coisa de eu disser um printf no meu ytext, certo? Ele só vai exibir o conteúdo.
certo? Então, a gente pode usar essas variáveis dentro do nosso programa e dizer qual é o comportamento que ele vai achar, certo? E, por fim, o código, né? O código normalmente tem a função main, onde dentro da função main, em algum local, ele vai chamar a nossa função, que é a função máxima, que é a função principal do analisador léxico, que é esse YYLex, certo? Então, mostrar aqui no arquivo fonte, que pelo menos está um pouquinho. Então, lembrando de ser, né? A gente tem um int main, onde a gente pode pegar os argumentos da linha de comando, argc e argv. Se a gente tiver dois argumentos da linha de comando, o primeiro argumento sempre é o nome do executável e o segundo é o nome de um arquivo. Aí o que é que eu faço? Eu vou dizer o seguinte, ó, meu arquivo de entrada, YYIN, vai receber o resultado, né, do fopen, que é aquela função do C de abrir arquivos, né, fopen, e aí você passa o argv, né, o nome do arquivo, e o modo de abertura do arquivo, que no caso aqui é de leitura, certo? Então eu vou abrir o arquivo que eu passar como parâmetro de linha de comando no modo de leitura e atribuir ele ao YYIN. Se ele for verdadeiro, ou seja, se o arquivo existir e você puder abrir ele em modo de leitura, então execute o YYLex, né? Se eu colocasse o printf, os printfs todos aqui dentro, eu não precisaria aqui fora. Mas como em alguns eu só faço contabilizar letras, o espaço, tudo, então aqui eu vou dar um printf dizendo quantas letras, dígitos, outros espaços tem. Se o arquivo YY não existir ou não puder ser aberto, né, então ele vai dar esse erro, arquivo de entrada não encontrado. E se a pessoa não passar dois argumentos, né, não passar o nome do arquivo para ser aberto como segundo argumento, então você vai dar um printf aqui, arquivo de entrada não informado. Certo? Então, beleza, faz aqui. Eu uso o flex, ele vai gerar o arquivo lex.yy.c e aí você compila e pode executar. Vou criar um outro arquivo aqui. Entrada.txt. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter um arquivo de entrada com 3 números, 1/n, 3 letras, 1/n, 3 símbolos, 1/n e 3 espaços em branco, né? E aí esse aqui é o meu arquivo. Então o que é que eu posso fazer? Rodar um A ponto alto, entrada.txt, e aí ele vai dizer, olha, tem 3 letras, 3 dígitos, 3 caracteres que são outros, 3 espaços e 4 linhas. Então, só com aquela definição que eu coloquei lá, eu já criei o meu analisador léxico, para, no caso aqui, um analisador para fazer a contagem de letras, dígitos, certo? Mas, pegando agora o exemplo da aula passada, certo? Então, vou botar aqui expressões quanto é. Vou apagar essas partes aqui. Eu vou deixar só aqui no main, só para pegar um arquivo da mesma forma, certo? E aqui vamos começar a nossa jornada.
Então, os nossos tokens, eles são esse aqui. Ah, tá. Certo? Então, a gente vai fazer para esse aqui. Quais são os tokens que a gente vai reconhecer? Variável, inteiro, operador, espaço. Certo? Então, vou fazer aqui. Nessa primeira parte, a gente tem os options, certo? E aqui eu vou colocar minhas definições, certo? Eu posso colocar aqui algumas definições, como eu posso simplesmente colocar aqui nas regras, certo? Não. O que eu digo colocar direto aqui nas regras seria colocar isso aqui. Ao invés de eu colocar espaço aqui, eu poderia colocar direto a minha expressão. Barra T, barra N. Certo? Então, nós vamos aqui fazer nossas definições. Então, eu vou fazer a primeira definição. Minha definição é de variável. Variável é qualquer coisa de A a Z, seguida por qualquer coisa de A a Z, de 0 a 9, mais. Certo? Então, aqui, eu coloquei esse espaço aqui nessa expressão só para ficar mais organizado, mas aqui não precisa. O segundo é um número inteiro. O número inteiro, ele pode ter um mais ou um menos opcional e depois de 0 a 9 mais. Beleza, do mesmo jeito, operador. Um operador eu vou até copiar do jeito que tá aqui. Pode ser um mais, um menos, um barra, um asterisco, um por cento, um igual, ou um mais, ou um menos, menos. Até eu vou colocar tudo junto aqui, que eu não sei se o Flex ele tem algum problema em ter espaço. E espaço, que vai ser um espaço, um barra T, um barra N mais. Então, só fiz copiar, certo? Então, aqui estão nossas definições, certo? Beleza. Aí aqui, isso aqui é a nossa primeira parte. Aí a nossa segunda parte são as regras. Aí aqui eu vou usar variável, certo? Aí eu pergunto, o que é que a gente vai fazer quando reconhecer uma variável? Digamos que eu queira simplesmente colocar o nome dela. Então, vou colocar aqui, printf, reconheceu uma variável, aí, %s. E aqui eu vou colocar o nome da variável, que é o conteúdo do y text. Certo? Então, vou fazer aqui. Ele gerou. Se a gente quiser, a gente pode usar o flex assim. Dizer qual é a saída e botar assim, expressões.c. Acho
que tem que ser antes disso. Certo? Aí ele gerou um arquivo expressões.c e aí eu posso compilar aqui. Gerou o executável expressões.exe. Vou passar aqui, vou criar um arquivo expressões.txt. Então, eu vou colocar aqui uma variável, nota 1 igual a 10. Nota 2 igual a 7. Nota 3 igual a 8. Média vai receber nota 1 mais nota 2 mais nota 3. Esse aqui vai ser meu arquivo dividido por 3. Tá. Beleza, então eu vou executar aqui esse meu expressões.exe, vou passar agora esse expressões.txt como sendo entrada. Ele deu esse erro aqui porque eu coloquei aquela opção default, no default, para ele não ter um comportamento padrão quando não reconhecesse. Mas ele reconheceu essa primeira variável que foi nota 1. Certo? Eu vou até voltar aqui. Que é exatamente essa parte aqui. Como eu só reconheci uma variável, então eu vou tirar essa opção no default aqui. Ver se assim funciona. Pronto. No caso, essa no default, o que é que ele faz? Ele para quando ele não reconhece um padrão. No caso, se eu não colocar o no default, ele só repete os símbolos que ele não reconhece. Então, reconhece uma variável nota 1, nota 2, nota 3, média, nota 1, nota 2, nota 3, certo? Então, ele reconheceu todas as variáveis. Certo? Por quê? Porque a gente só botou aqui para ele reconhecer variável e botou só um comando. Aí, se eu reconhecer um número inteiro, aí eu boto entre chaves inteiro, que é para dizer que eu reconheci um número inteiro, certo? E vou dar um printf aqui, do mesmo jeito. Reconheceu um número inteiro, e aí eu vou dar um %s, text. Fazer a mesma coisa. Não recompilei. Recompilei. Inteligência humana. Vamos lá. Novamente, flex. Ele gerou o arquivo, ECC eu compilei, agora eu vou executar. Então, aqui agora, ele reconheceu uma variável, nota 1, reconheceu um inteiro 10, nota 2, inteiro 7, variável nota 3, inteiro 8, e assim sucessivamente. Certo?
Vamos lá, beleza. Se ele reconheceu um inteiro, eu coloquei aqui. Se ele reconhecer um operador, vou dar um printf e dizer conheceu um operador. %s barra n. E aqui text de novo. Certo? Se eu reconhecer um espaço em branco, eu não vou fazer nada. Acho que eu posso simplesmente botar um ponto e vírgula. E se eu reconhecer qualquer outra coisa que não seja uma variável, um inteiro, um operador, um espaço em branco, eu posso fazer um printf aqui. Vou até colocar entre chaves. Erro, símbolo não reconhecido. Símbolo, vou botar %s, não reconhecido na linha %d. Aqui eu vou botar o y.text e o y_line novo. E vou dar um exit. Operador unário. Operador binário. Talvez seja esses símbolos aqui. Deixa eu ver se tem algum problema com a minha Não é o expressão. contrário, não, professor? O unário e o binário? É. Não, na verdade, com um e com. Na verdade, não foi nem isso. Operador simples e operador duplo. Só para. Ou igual, ou igual, ou igual. E aqui no caso, eu não coloquei nesses meus símbolos para reconhecer um parênteses, né? Sendo que lá no meu arquivo de expressões, txt, um dos símbolos que eu coloquei foi parênteses. Então, deixa eu tirar aqui esses parênteses, né? Aqui é só um exemplo ilustrativo. Aí ele reconheceu todos, né? Operador, o mais, o barra, o igual. Certo? Então, esse é o formato desse arquivo .l, né, do Flex. Certo? E aqui a gente pode ir construindo o nosso programa, o nosso analisador, da forma como ele está aqui, certo? Existe uma opção aqui que é %option C++. Só que ele, vou botar aqui expressões, tirar isso aqui. Que aí o arquivo gerado, ele tem essa extensão .cc, que é o que você pode usar C++, certo? Então, ele, você pode compilar. Ah,
Para C++ tem que ter algumas regras especiais. Eu não sei se tem que colocar isso aqui. O pessoal não recomenda usar o Flex com C++. Diz que ainda está em estágio beta, que tem... É engraçado até, não sei se ele... Tem aqui. Logo aqui, Ele dá uma mensagem bem encorajadora, né? O scanner em C++ é uma bagunça. Então, não recomendo usar com C++, apesar de que, se vocês quiserem usar coisas específicas do C++ no projeto de vocês podem tentar e aí vão ter alguns erros aí para retirar. Na verdade, esse erro aqui é até simples, mas vamos aqui. Até eu vou tirar essa opção C++ aqui. Então, entendeu? Então, isso aqui é uma maneira de fazer um analisador léxico simples e você pode fazer mais código aqui. Por exemplo, se eu quiser fazer com que ao invés de só dar o printf, ele faça outra coisa. Eu posso colocar aqui um código. Aqui, e botar alguma coisa do tipo char variáveis. Digamos que eu tenho no máximo 10 variáveis e cada variável vai ter no máximo 5 caracteres, certo? E vou ter aqui um int valores, no máximo 10 valores. E vou colocar aqui int num variáveis, recebe 0, certo? Então, esse pedaço de código ele vai ser colocado antes do reconhecimento. Aí, digamos, uma vez que eu reconheça uma variável, eu posso fazer o seguinte. Vou colocar aqui que ele bota assim, variáveis. No caso eu vou botar uma outra coisa aqui. Tem essa outra porcento top aqui que é para ele colocar no início. Então eu vou botar aqui include string.h. E aqui eu vou colocar o seguinte, toda vez que eu achar uma variável, eu vou dar um strcpy para variáveis índice não variáveis para text, certo? E aí eu vou colocar valores índice não variáveis. Vamos dizer que toda variável ela inicie com 0. E vou dar um num variáveis mais. Certo? Então, o que é que eu fiz? Eu criei aqui uma tabela com espaço para 10 nomes de variáveis de no máximo 5 caracteres e criei um vetor para 10 valores. Certo? Aí, aqui, reconhecer um número inteiro. Eu posso transformar esse inteiro em um valor e atribuir. Se eu pegar um operador, eu posso colocar, tentar colocar, por exemplo, numa pilha
qual foi a última variável que eu reconheci e atribuir um valor, fazer essa operação com ele, certo? Então, aqui são algumas ações que você pode fazer, então não precisa simplesmente ser reconhecer um número ou dar só dar um printf. Você pode fazer várias outras ações que você queira nesse seu analisador léxico, certo? E ele gera um arquivo C. Por aqui. E você vai poder executar, certo? Aqui eu não fiz nada demais, mas você pode colocar o comando que você quiser aqui, certo? O Flex, ele tem outras opções, certo? Na próxima aula eu vou mostrar mais alguns comandos do Flex, certo? Mas, assim, o principal aqui é você saber que você pode construir um analisador léxico sem precisar determinar quais são os estados, os autômatos, ou o que é que vai acontecer, o que é que para qual estado ele vai, tudo. Você só precisa saber construir as suas expressões regulares. E uma vez que você construa as suas expressões regulares, você vai e diz qual é a ação que você vai tomar quando você reconhecer aquele determinado símbolo de acordo com essas regras aqui. E o que você vai fazer se não reconhecer um determinado símbolo dentro daquelas regras como sendo um token.